E em toda a Bíblia a gente vê uma lista muito grande de mulheres que foram honradas por Deus. Tanto o judaísmo como o cristianismo, eles colocaram a mulher num patamar muito diferente do que todas as culturas, do que todas as outras religiões, né? Sempre a mulher foi muito respeitada, valorizada, tratada como se fosse mais frágil e sempre muito honrada pela sua missão, pelo seu apoio, pela sua construção de caráter dos seus filhos. Então, apesar que algumas vezes na Bíblia os pais levam a certa fama, né? Tal rei, filho de tal homem, tal rei, filho de tal homem, né? Mas quando a gente vai ver a história, a gente vê que por trás daquela formação, daquele caráter, daquela, daquela pessoa bem sólida, a gente vê a atuação de uma mãe. Alguns acham que, no caso de Salomão, o homem mais sábio, ele dedica um capítulo inteiro, né, a respeito da mulher virtuosa, e a maioria das pessoas creem, dos estudiosos creem que Salomão está falando da sua mãe, né, daquela mulher que o criou e o acompanhou e conseguiu passar muitas informações a respeito da palavra de Deus para ele. Então ele conseguiu ser aquele rei que nós colocamos como o rei mais sábio. Mas quando a gente encontra algumas raridades, né, de homens que servem a Deus, que têm um certo caráter, algumas vezes a gente até brinca, né? Esse homem tem coração de mãe, né? Porque a gente dificilmente encontra homens com uma certa quantidade de traços de caráter que é raro encontrar isso. Então, quando a gente encontra, a gente fala, esse é um homem com coração de mãe. Por exemplo, uma vez eu ouvi isso, né? Só para ilustrar como isso funciona, eu ouvi que, por exemplo, todos os domingos, quando você vai em qualquer penitenciária, logo após o almoço, para horário de visita, quem está lá? Você vê algum pai? Algum homem? Se você vê, você fala, puxa, esse homem tem coração de mãe, porque quem vai ali visitar os seus filhos, independente do que eles fizeram, que foram, se são culpados, se são inocentes, se estão injustiçados, independente das tragédias que eles causaram para outras pessoas, lá estão as mães. Então, quando a gente encontra alguém, assim, tanto na Bíblia ou na nossa sociedade, com um homem com traços de caráteres fantásticos que são orientados pela Bíblia, a gente pode até dizer, esse é um homem com um coração de mãe, de cuidar de outras pessoas. Fica com essa ideia na cabeça, porque a gente vai estudar hoje sobre um homem, mas pensando então nessa ideia que eu coloquei para vocês. Nós entramos no capítulo 2 do livro de Filipenses. Então, Paulo começa a desenvolver a ideia dessa luta, né, que a igreja não é um centro de recreações, não é um parque de diversão. A igreja é formada por aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo, depositaram a sua confiança, foram resgatados e agora foram escolhidos e chamados para uma missão. E essa missão é espalhar a graça de Cristo para as outras pessoas. E isso é uma batalha, isso exige unidade, exige humildade, exige que todos pensem a mesma coisa que Cristo pensou, tenham o mesmo sentimento de Cristo. Então, puxa, mas como que fica isso? Que exemplo nós podemos ter, então, de humildade, de alguém que se preocupa com os outros, alguém que se coloca numa posição até inferior? Então, o maior exemplo que nós encontramos é o exemplo de Jesus. E nós vimos, no capítulo 2, já algumas mensagens que falaram a respeito da humildade de Jesus, como exemplo da gente ter esse mesmo sentimento, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus. Nós vamos recapitular algumas coisas disso. E logo após a humildade, a exaltação de Jesus, recebendo do Pai o nome de Senhor, com mais privilégios até que ele tinha antes, que o Pai, então, delega alguns privilégios que o pai tinha, agora coloca à disposição do filho. E a última mensagem do domingo passado foi sobre o capítulo 2,
versículo 12 e 18, a sustentação. Então, já que Paulo está nos convidando para batalharmos unidos, em humildade, tendo o mesmo sentimento de Cristo, nós temos que ter alguma sustentação para nos levarmos a ser isso, para ter esse coração de mãe, né, de batalhar, de ir até o fim, de ser sustentado. Então, Paulo vai falar que o verdadeiro cristão que glorifica a Deus, ele está em cima de alguns alicerces, ele está baseado, ele está sustentado por algumas bases fortes, que seguram as pontas para ele. Então, por exemplo, a santificação progressiva. Então, o crente que glorifica a Deus, ele está buscando ser o mais possível, a cada dia, a cada instante, o mais possível ser igual a Cristo. Então, em qualquer situação diferente que ele enfrenta, que ele não sabe ainda, ele pode até pensar naquele momento, nessa situação, o que Jesus Cristo faria? Como ele honraria o Pai nessa situação? Então, juntamente com o Espírito Santo e com a palavra que está permeada no seu coração, ele vai tomar uma decisão buscando glorificar a Cristo. Então, esse é o processo de santificação. Ele vai todo dia tentar fazer um exame. Puxa, que pecados que eu cometi hoje, que ações da minha vida ofenderam alguém, e principalmente ofenderam ao Pai, que causaram até a ira de Deus sobre Jesus Cristo no passado. Então, ele sempre vai estar preocupado com isso. E quando ele cai, muitas vezes por desatenção ou sem intenção, ele procura acertar isso. Então, ele procura ser sempre uma pessoa irrepreensível. É uma pessoa que procura ter um testemunho eficiente, em nada deixando para depois, sem consertar isso, sem acertar os relacionamentos. É uma pessoa que tem um apego à verdade. Então, ele é sustentado pela verdade. A verdade está acima de qualquer experiência, de qualquer dica, de qualquer proposta, de qualquer pesquisa, mas ele se sustenta na verdade. Por mais que seja atrativo, que por mais que seja sedutor algumas propostas de conhecimento, mesmo que ele, em alguns casos, fique na dúvida, parece que as provas são tão cabais, ele sempre vai ficar com a verdade, com a palavra de Deus. E por causa disso, por causa da palavra de Deus, então, confiando na palavra de Deus, confiando que Deus não mente, nunca mentiu, e tudo que Deus falou já se cumpriu e vai se cumprir, então ele deposita uma grande esperança na vida eterna, na ressurreição. Mesmo que ele morra, ele sabe que, como Cristo ressuscitou, ele também desfrutará da glória de Deus. Então, ele sabe que a vida dele tem um propósito, mesmo que ele não desfrute de alguns prazeres, de algumas oportunidades que essa vida lhe oferece, ele confia e ele tem alegria, porque o gozo eterno para sempre vai ser com Jesus. A glória plena de Jesus e o seu corpo glorificado, não mais tendo pecado, e ele servindo e tendo um relacionamento muito pessoal e íntimo com Jesus e com todos aqueles que são salvos para sempre, sem nunca mais ter o mal. Então, diante dessa sustentação, uma pessoa que glorifica a Deus vai buscar não somente desfrutar dessa sustentação, da santificação, da verdade, de dar um testemunho, mas ele vai procurar produzir um serviço fiel. Ele vai buscar servir a Deus. Então, nós vamos... Depois que Paulo falou que a igreja é uma batalha, que nós batalhamos juntos, unidos, com humildade, Paulo então vai dar esses exemplos para as pessoas entenderem na prática o que é viver em humildade, o que é viver servindo fielmente a Deus. Então Paulo vai usar 4 personagens para exemplificar, para dar uma ideia para nós quem que é, como que a gente deve agir. Primeiro ele vai usar Jesus Cristo, que é aquilo que nós falamos um pouquinho. Depois ele vai falar um pouquinho sobre ele. E depois ele vai citar mais 2 pessoas que ele conhecia. Timóteo, ou a Jenny, tem a Verônica, Timoteu, né? Timoteu, mas nós é Timóteo. E, repitam depois que eu falar o nome, Epafrodito. Epafrodito. Né? É que a filha do Elisandro e da Priscila é menina, mas seria um bom nome, né? Epafrodito. Como que seria o apelido de Epafrodito? Né? Epa.
Para aí, pá. Segura aí. Então, o dito, né? O ditinho, né? O fro aí ficaria meio complicado, né? Para um homem. Mas Paulo vai... Quando Paulo fala de Jesus, sendo Deus, né? Se humilhou e veio... Aí todo mundo fala, mas Jesus é Jesus, né? Não dá para a gente imitar Jesus assim, porque ele consegue. Ele é o cara. Daí Paulo vai falar sobre ele. Mas você é apóstolo, você está assim, ligadão, teve visões com Jesus, Jesus apareceu na sua conversão, de vez em quando ele vem bater um papo com você, ele te consola, ele te anima, te exorta. Nós não, né, Paulo? Tá bom. Então ele vai usar Timóteo. Timóteo não é apóstolo. É um jovem que foi convertido, nós vamos ver um pouquinho a historinha dele. Mas ele está muito ligadão contigo, ele vê as experiências. Então, é mais fácil. Então, para aí deixar sem a gente ter nenhuma desculpa de servirmos a Deus com fidelidade, Paulo vai usar Epafrodito, um irmão qualquer da igreja de Filipenses. O irmão que, ao levar a oferta de Filipe para Paulo, adoeceu no meio do caminho. Então, é um de nós. Então, os 4 exemplos servem para nós termos uma ideia do que é servir a Deus com humildade e com fidelidade. Só que é uma coisa muito interessante, vocês veem nesse gráfico. Paulo fala muito de Jesus, é a coluna azul. É o que ele mais gostava de fazer. Quando ele vai falar dele, ele usa um só versículo, versículo 17. Essa é uma coisa que acontece em alguém que nasce de novo. E Paulo vai falar várias vezes, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele veio de uma cultura que o que era mais importante era se projetar acima das outras pessoas. A cultura do legalismo, a mentalidade legalismo religiosa, é isso. Eles são ruins, eu sou bom. Então, para mostrar que você é acima das pessoas, primeiro você precisa rebaixar as pessoas, para aí você ter valor em coisas que muitas vezes são banais. Você se lembra que Jesus citou o exemplo de um fariseu que entrou no templo? Senhor, muito obrigado, que eu não sou igual a esse publicano. E aí Jesus fala que o publicano batia no peito, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus, diante dessa história, pergunta para aquelas pessoas, quem saiu justificado? Quem Deus aceitou? Quem Deus amou e derramou a sua graça? Para quem? Para o que batia no peito, achando que para que levantava os braços e se vangloriava, ou para aquele que reconheceu a sua falência? Então, Jesus mostra que a religiosidade leva à falsidade, à hipocrisia, e leva a pessoa a rebaixar os outros para se autopromover. E Paulo vivia isso. Mais para frente nós vamos ver Paulo mostrando como que era essa sua mentalidade. E o que ele considerou, tudo aquilo que ele se sustentava. Então agora, já tendo passado por essa transformação de mente, e agora vivendo a nova vida, ele vai expressar várias vezes, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou morto para essa vida, mas já estou ressuscitado em Cristo. Então ele vai mostrar que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, em vários lugares, Paulo vai mostrar isso. Ele fala que até essa experiência é contínua. No começo ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele fala, eu sou o menor dos membros das igrejas. Então começou a cair, mas melhorar nessa concepção daquilo que a Bíblia queria que nós, seres humanos, crentes, salvos, devemos alcançar. E no final da sua vida, depois de ter feito tanta coisa, trabalhado, sofrido tanto por Cristo, ele fala que ele é o maior dos pecadores. Estou entendendo essa, não evolução, mas essa queda de uma pessoa que agrada a Deus. Então, quando Paulo... Volta lá, Rosana, no gráfico. Quando Paulo fala a respeito de Jesus, ele fala muito. Quando ele fala a respeito dele, um versículo já basta. Um versículo para mostrar que ele era um exemplo a ser seguido de humildade e de uma pessoa que servia a Deus fielmente. Agora, quando ele vai falar de Timóteo e Epafrodito, ele vai usar 6 versículos.
Então, Paulo demonstra aqui, simplesmente com esse gráfico aqui, né? Nós não encontramos na Bíblia isso, só olhamos a quantidade dos versículos. Ele mostra para nós que o serviço fiel é quando alguém que serve a Deus fielmente, é quando alguém coloca o outro em primeiro lugar. E nós vemos a história de Jesus, recapitulando, né? Jesus colocou nós em primeiro lugar. Ele colocou o Deus Pai em primeiro lugar e colocou nós em primeiro lugar. Para ele ir para a cruz e sofrer aquele escárnio da cruz, era uma necessidade divina, porque através daquele serviço fiel até a morte, propiciaria que nós, pecadores, inimigos de Deus, pudéssemos ser salvos. Então, recapitulamos o texto que a gente viu, né? Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, esvaziou-se, assumiu a forma humana de escravo, humilhou-se, obedeceu até a morte e morte de cruz. Resumindo tudo isso, Jesus demonstrou um desprendimento daquilo que ele era, ele se humilhou, então demonstrava humildade e obediência. Então, se nós uníssemos essas três qualidades, muitas vezes é muito raro você encontrar em um homem essas três qualidades. E quando a gente encontra essas três qualidades, a gente fala, tem coração de mãe aí. Só pode. Ele age como se fosse uma mãe. Porque uma mãe tem desprendimento. As mulheres são vaidosas no bom sentido. Gostam de se cuidar, gostam de se embelezar, de ter cuidado com a comida, com o corpo, tal. O homem é muito relaxado, fedido, tal. Mas a mulher, ela sempre tem muito esse cuidado. Nasce os filhos estão em primeiro lugar. Muitas vezes o marido está em primeiro lugar. A questão da humildade, né? E reconhecer que os outros estão em primeiro lugar. E a questão de obediência, né? De servir alegremente junto com outra pessoa. O próprio apóstolo Paulo, ele fala no versículo 17, recapitulando aqui, né, que o apóstolo Paulo oferecia a sua vida como oferta agradável a Deus em prol dos irmãos. Então ele usa só um versículo, juntamente com o versículo 18, para a gente mostrar como que isso funcionava na cabeça dele. Veja o versículo 17. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta derramada a Deus. Então, para Paulo, até a morte dele seria uma libação, um azeite ou um vinho derramado em cima do sacrifício quando estava queimado, para gerar um cheiro, uma fumacinha, e aquilo subir com um aroma agradável a Deus. E Paulo fala assim, a minha vida, eu considero ela desse jeito. Eu considero ela como algo a ser entregue em prol das outras pessoas, e se eu vier a perder a minha vida, eu encaro que ela está sendo entregue para Deus com um aroma suave, como um vinho, como um azeite que é derramado em cima da carne de um cordeiro que está sendo queimado como sacrifício, e aquilo gera um perfume, gera uma fumaça que sobe para Deus com um aroma suave e agradável. Então Paulo demonstra, eu não vou lutar, eu não vou brigar com Deus, eu não vou pedir socorro para me salvarem. Porque o que importa na minha vida, eu estando preso, é que isso redunde em que outras pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvos. E ele fala, do mesmo jeito que eu encaro desse jeito, eu quero que vocês encarem para os filipenses. Dessa mesma forma, que o serviço fiel de vocês chegue diante de Deus como uma oferta de aroma suave e agradável. E ele fala, por causa disso eu me alegro. E eu quero que vocês se alegrem comigo também. Uma coisa interessante, quando você encontra uma pessoa que tem uma felicidade profunda, que vem lá de dentro, que não depende de momentos, de eventos, de situações, mas é uma pessoa que ela é feliz. Ela pode chorar, ela pode sofrer angústia, pode ter ansiedades, mas a estrutura dela é feliz. Você vai ver que essa pessoa
na maior parte dos seus momentos, sempre está preocupada com o bem-estar dos outros. E quando você vê essa pessoa suando, gastando tempos, longos tempos de preparo, muitas vezes sem ninguém estar notando, ninguém vendo, socorrendo, usando seus recursos para os outros, você vê que ela desfruta de uma alegria, de uma felicidade, e muitas vezes ela tenta esconder isso. Parece que as pessoas não saibam porque ela quer curtir isso. E quando muitas vezes ela é impedida de fazer isso, ou alguém impede ela de fazer, você quase que destrói essa pessoa. Ela entra em parafuso. Porque ela desenvolveu um caráter que é semelhante a Cristo, e quando ela não consegue viver isso, nada mais a realiza, nada mais a traz felicidade. E o contrário, quando você vê uma pessoa que só busca os seus direitos, o seu prazer, quer que todo mundo esteja servindo, quer ser o primeiro na fila, quer ser o primeiro a ser reconhecido, quer ser valorizado em qualquer instante, quer que todo momento as pessoas estejam bajulando e falando bem, você vê que essa pessoa nunca, ela não desfruta de uma felicidade perene, constantemente está com problemas emocionais. Ela tem felicidades por causa de algumas situações, ela sempre está buscando felicidade para renovar a felicidade, mas ela não tem alegria. Pensa em algumas pessoas, ou pensa em você mesmo. Pensa em momentos que você talvez buscou mais os seus interesses, e você viu que parece que nunca alcançava, nunca satisfazia. Em momentos que você buscou o interesse dos outros, esteve a serviço dos outros, lembre como que era o seu estado emocional. Como foi o seu estado emocional. Então Paulo, ele começa dizendo o seu exemplo, dizendo assim, olha irmãos, eu estou preso, estou aqui, mas mesmo que eu tenha que entregar a minha vida, eu considero que será um aroma suave entregue para Deus. E isso traz alegria. Não trará felicidade. Porque eu vou sofrer, vão talvez me dar algumas chicoteadas, vão me acusar, tanta coisa que pode acontecer comigo. Então não vai trazer felicidade, mas a alegria da alma, ninguém vai tirar isso de mim. Então, o texto que a gente vai ver rapidamente hoje, ele mostra Timóteo. Paulo vai usar o Timóteo como exemplo para nós entendermos o que é servir a Deus fielmente, e que Timóteo é o primeiro exemplo, além de Jesus e além de si próprio, é o primeiro exemplo que Paulo vai usar como um serviço fiel que considera o outro em primeiro lugar. Vamos lá ver um pouquinho sobre Timóteo. Quando a gente estudou o livro de Atos, a gente passou um pouquinho sobre Timóteo e eu considerei algumas pessoas. Então, Marcos, Barnabé, Timóteo, foi uma mensagem que eu coloquei. Então, relembrando aquilo que Timóteo era, ele é apresentado na Bíblia como o companheiro de Paulo que estava sempre disponível e interessado pelo bem dos outros. Ele era lá de Listra, mais ou menos ao norte ali, de Icônio, filho de uma judia com um pai grego. Então, quando Paulo se encontra com ele e evangeliza naquela cidade, ele não era um rapaz convertido ao cristianismo, não entendia ainda que Cristo era o Messias e que ele precisava crer, aquilo que Elisandro falou aqui, que Jesus era Deus. Mas ele tinha sido educado pela sua avó e pela sua mãe, mesmo o pai sendo grego, ele não foi circuncidado, mas ele foi muito educado pela sua avó e sua mãe a respeito do Antigo Testamento. De como deve ser o caráter de uma pessoa que entende as Escrituras e quer servir a Deus. Então, Paulo fala assim que desde a sua infância ele sabia as Sagradas Escrituras, e ele foi educado pela sua avó e pela sua mãe. E quando Paulo chega lá, e Paulo quer usar ele, e ele vai ter que entrar em alguns locais, sinagogas e até o templo, e sendo meio judeu, Paulo saberia que isso teria uma certa dificuldade. E como adulto, agora depois da própria conversão, ele é circuncidado.
né? Ele sofre uma cirurgia bem diferente dos recursos que nós temos hoje, mas era uma cirurgia com muito cuidado pelos rabinos, e ele sofre e tem um tempo de recuperação com muitas dores, mas ele submete aquilo lá porque ele entendeu de Paulo que os interesses de Jesus em salvar pessoas, em comunicar a salvação, levar a salvação para as pessoas, estava acima até de uma cirurgia que causasse muitas dores no seu corpo. Então ele começa a desenvolver isso. E tanto Listra e Icônio, as pessoas daquela região conheciam Timóteo e sabiam que desde pequeno ele tinha uma vida correta, uma vida boa. E agora com a conversão, isso daí explodiu. E foi justamente, então na primeira viagem Paulo prega o evangelho e ele é salvo, mas na segunda viagem então ele se torna companheiro de Paulo. Era um pouco tímido, Paulo algumas vezes tem que encorajar ele, talvez ele tenha dificuldade de estar à frente, tinha dificuldade de encarar pessoas que vinham e botavam o dedo no nariz dele, então ele sofria um pouquinho. Então Paulo várias vezes dá uma certa encorajada nele. E Paulo o considerava como filho. Ele era tímido com o coração de pastor, ou coração de mãe, né? E era doente, talvez por causa dessa ansiedade, dessa timidez, ele tinha dores constantes no seu estômago. E Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho, para que isso ajude ele a não sofrer com suas gastrites, as suas úlceras, por causa de ansiedade, de preocupação. Ele foi enviado por Paulo. Paulo tinha 2 boinas verdes, e que quando precisava de uma missão especial, precisava enviar alguém como se fosse o representante legítimo de Paulo, Paulo usava. Para missões assim mais pastorais, mais de cuidado, de dar boas notícias, ele enviava Timóteo, e mesmo dava aquela encorajada. Para missões mais desafiadoras, mais encrenqueiras, ele mandava Tito. Ele dava um tapinha nas costas de Tito, vai lá, coloca em ordem lá, o negócio está feio lá. E Paulo e Timóteo se torna pastor em Éfeso, então uma igreja dentro de uma sociedade complicada, a própria igreja também é complicada, e ele recebe muito encorajamento de Paulo. Então ele vai receber 2 cartas de Paulo, já no final da vida de Paulo. Paulo então vai enviar essas cartas orientando ele como ele deveria organizar a igreja e também como ele deveria se comportar agora como pastor dessa igreja. Então essa é a história de Timóteo. Então Paulo agora lá na prisão, ele vai usar Timóteo para uma missão. E aí, tem alguns textos ainda do relacionamento com Paulo e Timóteo. Em 1 Coríntios 4, versículos 16 e 17, Paulo está em outro lugar e vai mandar a carta aos irmãos de Corinto. Essa igreja de Corinto tinha mandado uma carta para Paulo com algumas perguntas, algumas dúvidas. Eles tinham cada coisa absurda. Eles achavam que eles eram os sábios, que eles não precisavam de orientação nenhuma, que Paulo era covarde, que Paulo não entendia muito bem das coisas. Então, eles mandaram algumas perguntas, e algumas perguntas até bobas, que só parar para pensar um pouquinho já saberia a resposta. E outras perguntas tentando desafiar Paulo, e algumas questões de divisão na igreja. Então, Paulo não podia ir para essa igreja, então manda a carta e manda Timóteo levar essa carta. E olha só que Paulo escreve nessa carta, porque Timóteo vai junto com a carta. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Olha que missão que Paulo colocou para Timóteo. Não somente levar a carta, mas Paulo fala que ele é fiel no Senhor, não é fiel a mim, ele é fiel no Senhor. Então, quando ele falar alguma coisa, não é porque ele é o meu aliado. Não, ele vai falar, aquilo que ele vai falar, vai ser verdade, porque ele é fiel a Deus. Então, é uma pessoa com reputação de um relacionamento sério com Deus. E ele vai falar, vai dar testemunho da minha vida para vocês. Ele vai explicar como eu vivo, que aquilo que eu ensino, eu pratico. Então, Paulo colocou nas mãos de Timóteo essa responsabilidade para com uma igreja complicada. No final da vida,
de Paulo. Paulo vai ser liberto dessa prisão em Roma, depois ele vai sair e mais para frente os cristãos vão sofrer uma grande perseguição e Paulo vai ser preso novamente e aí ele vai ser morto. E quando ele está nessa prisão, já nessa primeira prisão que a gente está tratando aqui em Filipenses, em Roma, quer dizer, a carta de Filipenses, mas Paulo está em Roma, preso lá, Paulo tem uma grande esperança de ser liberto, e ele vai ser liberto. Porque aquela situação não é uma perseguição contra os cristãos, é uma perseguição exclusivamente contra ele. Alguns judeus inventaram algumas histórias, ele apelou para César, então ele está aguardando julgamento. Então, como a legislação romana é muito boa, né, que protege a justiça, os cidadãos romanos, então ele fala, só se houver um grande desastre aqui. Mas, mesmo que os acusadores vierem, os juízes, os advogados aqui, vão considerar a minha causa, e como em todo lugar, com Félix, com Cláudio, com Festo, eu fui inocentado, aqui também eu vou ser inocentado. Então, eu tenho certeza que eu vou ser liberto, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas a segunda prisão que Paulo vai enfrentar já é uma perseguição contra os cristãos. Então, aí, pelo fato dos cristãos crerem em Cristo e dizerem que Cristo é o Kyrios, é o César. Então, aí, é o próprio o Império Romano produzindo essa perseguição. Então, quando ele está na segunda prisão, ele vai escrever uma carta para Timóteo que está lá em Éfeso. Porque ele não acredita que ele vai ser liberto, ele acredita que daqui a alguns momentos ele vai ser morto. E para Timóteo ele vai escrever o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É quase as últimas palavras de despedida de Paulo. E nesse momento, ele escreve essas palavras para Timóteo: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Apesar de estar inventando tanta coisa aqui, diante de Deus estou com a consciência limpa. Como servir meus antepassados. Sempre me lembro de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Aloíde e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme até agora. Apesar de Paulo ter um pouquinho de esperança de que ele vai sair dessa prisão, dessa perseguição contra os judeus, contra os cristãos, e ainda conseguir ver Timóteo, mas ao mesmo tempo Paulo está convicto de que isso vai ser muito difícil. Mas ao escrever isso daqui, Paulo coloca os sentimentos, a apreciação que ele tinha por Timóteo. Quem Timóteo era para ele. Imagine você receber essas palavras de alguém que serviu a Deus fielmente durante toda a sua vida. E Paulo não era um bajulador, aquilo que ele falava era verdade. E ele está falando, olha Timóteo, em toda a sua vida, você aprendeu as Sagradas Escrituras, e em todos os momentos da sua vida, a sua fé foi constante. Todos nós, é difícil achar alguém que tenha uma fé constante. Até durante a semana, muitas vezes a nossa fé faz isso. Nosso ânimo em servir a Deus vacila. Talvez as pessoas até não saibam, mas a gente sabe como está o nosso coração diante de Deus. E Paulo fala que ele lembra das lágrimas, ele lembra de Timóteo nas suas orações, ele sabe da sua fé não fingida, era uma fé sincera, e ele sabe que em todo momento da vida, Timóteo deu provas de que a fé dele era forte, era genuína, não vacilou em momento algum. Então, por causa disso, Paulo vai usar Timóteo para mostrar para o Filipenses que Timóteo é o exemplo de um serviço fiel que considera o outro em primeiro lugar. Vamos lá para o versículo 19? Primeiro, uma pessoa que serve a Deus, um servo útil, que serve a Deus e coloca o outro em primeiro lugar, ele tem uma preocupação sincera pela outra pessoa. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que têm preocupações com você, ou que vai oferecer oportunidades de socorrer, mas por
trás dessa preocupação, Ele quer que você seja um eleitor dele. Nós vamos, daqui a pouco no Brasil, começar a campanha eleitoral. E aí a gente vai ver muitos políticos saindo à rua e demonstrando uma grande preocupação com as pessoas. E o que eles mais fazem é pegar aquelas crianças cheirosinhas, assim, descalças, com fralda suja, e carregar no colo e beijar. Eu prometo. Não é uma preocupação sincera. Ele está fazendo aquilo, demonstrando aquela preocupação, mas simplesmente querendo, entre aspas, comprar o seu voto. Isso estamos usando política, mas muitos meios é comprar a sua apreciação para que ele se torne, então, famoso. A gente vê muitas vezes artistas, né, e jogando beijinhos, e fazendo isso, e fazendo aquilo, bailarinos, né, com aquela atenção, aquele carinho. Ele me ama, ele gosta de mim. E as pessoas caem nessa conversa. Mas aí, se você sai dali e vai ter um contato, você vê que não existe nenhum interesse. Ele simplesmente estava agindo como um ator. E Paulo fala que Timóteo tinha uma preocupação sincera. Isto é, não tinha cera. Se fosse colocado diante do sol, não viria rachas. Essa era a ideia da palavra sinceridade. Quando se fazia vasos e não queimava direito os vasos, muitas vezes aparecia rachaduras. Então, os fabricantes de vasos, eles colocavam uma cera ali, davam lustre, e as pessoas inocentemente compravam. E quando chegava em casa, diante do fogo, diante do sol, aquela cera derretia e apareciam as trincas. E aí, alguns comerciantes muito mais experientes, muito mais técnicos e honestos, eles acabavam vendendo os seus produtos mais caros. E a propaganda é: aqui existe um vaso sem cera. Ele foi provado pelo fogo, não há falha, foi bem feito e vai aguentar a vida toda. Eu já contei uma vez o primeiro carro que eu comprei de um senhor velhinho, e tinha até um problema no olho, até hoje me lembro dele. Mas que furada eu entrei. O cara deu uma maquiada no carro, e cada dia eu descobria um problema atrás do outro. Porque ele não foi sincero ao vender o carro para mim. Esse carro é bom. Esse carro é econômico, tal. Em 2 meses o motor fundiu. O motor quebrou. Então, Paulo fala que Timóteo não é desse jeito. E ele fala o seguinte: se for da vontade do Senhor Jesus. Olha só, Paulo, como apóstolo, na prisão, ele não fala como os apóstolos de hoje. Eu decreto, eu determino. Não, Paulo, se for da vontade do Senhor Jesus. E Paulo está agindo da mesma forma que Tiago fala na sua epístola. Não devemos dizer, amanhã eu vou para lá, amanhã eu vou para cá. Devemos dizer, se for da vontade do Senhor, nós vamos. Então, Paulo usa até o Senhor Jesus aqui, esse título que Jesus recebeu, dando a ideia de que não é César, não é os inimigos, não são os judeus que estão querendo matá-lo, não são o determinismo, o fatalismo, nada levou Paulo àquela prisão. Ele está ali exclusivamente por causa da vontade de Deus, por causa da vontade de Jesus. Aquela situação ali era o plano de Deus naquele momento para Paulo, que era um trampolim, era um pedestal para que Paulo usasse e pregasse o evangelho para as pessoas lá em Roma, de forma gratuita. E ele vai testemunhar isso para os filipenses, dizendo que até a casa de César tinha ouvido falar do evangelho. E até eles vão mandar um abraço para os filipenses. Então, para Paulo, Jesus Cristo não foi para o Havaí, tirou umas férias e ele acabou acontecendo que pegaram ele e levaram ele lá para lá. Não, tudo aquilo é providência, é cuidado, é soberania, é controle e é o decreto de Deus para a vida de Paulo. Então, eu estou aqui, estou servindo a Cristo fielmente. Se Ele quiser, eu vou poder mandar Timóteo.
Então ele fala, se for da vontade do Senhor, espero enviar Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Pensa um pouquinho nessas palavras de Paulo. Quem estava precisando de cuidados? Os filipenses? Quem ou Paulo? Quem estava precisando que alguém se preocupasse com ele? Os filipenses ou Paulo? É algo fantástico. Paulo no cárcere, impedido de ter uma vida livre, doente, machucado, quase cego, privado de sua liberdade. Naquele estado, ele não está olhando para a situação e reclamando com Deus ou lamentando as injúrias da vida. Ele estava preocupado com os filipenses. E nós vamos ver pela carta que ele estava preocupado com os filipenses porque os filipenses estavam preocupados com ele. Ele está preocupado com os filipenses porque os filipenses estão ansiosos por causa que não sabem, não tem notícias de Paulo. Paulo está incomodado. Puxa, meus irmãos queridos, eles estão apavorados. Eu não quero que eles fiquem preocupados. Percebe aí, quando alguém conhece Jesus, ele não olha mais para si, ele está preocupado com os outros. O outro está em primeiro lugar. Então Paulo demonstra com esse versículo aqui que ele estava, puxa, eu estou aqui, né? Olha, mandaram uma ofertinha para mim, ninguém se preocupa comigo. Não, a mente de Paulo é, eu não quero que os filipenses fiquem preocupados comigo, fiquem ansiosos. E eles estavam preocupados porque algumas pessoas estão dizendo que, olha, se Paulo fosse realmente apóstolo, Deus nunca deixaria com que ele fosse colocado na prisão. E alguns começaram a pregar o evangelho. Não, eu estou pregando o evangelho livremente, então eu sou um servo de Deus. Paulo falou, ó, a motivação deles está errada, mas que bom que estão pregando o evangelho, né? E olha que coisa fantástica aqui. Assim, eu vou mandar Timóteo, espero mandar em breve para visitar vocês, assim ele poderá me animar, quando ele voltar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Paulo tinha pessoas na prisão com ele. Tinha os judeus ali de Roma cuidando dele, que tinham acesso diariamente, sem cessar, diariamente ele pregava. O livro de Atos termina assim, que sem impedimento, diariamente, muitas pessoas estavam ali para ouvir, para serem ensinados, para serem discipulados, e com isso levavam mantimentos. Mas Paulo, ele exagera aqui nessa expressão, não tenho ninguém como Timóteo. Que coisa, né? E ele termina o versículo 21 dizendo, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Essa é a diferença de Timóteo com a maioria dos crentes. Quando Paulo olhava os crentes de Roma, viam que eles criam em Cristo, viam que eles estavam desenvolvendo a salvação, viam que eles estavam sendo discipulados, mas ninguém, Paulo fala, ninguém chegava a ter o coração de mãe que Timóteo tinha. Porque todos eles tinham alguma coisa que os levava a ficarem preocupados. Isso não acontece mais hoje em dia. Nós nunca encontramos mais nenhuma coisa que nos distraia ou que faça substituir a nossa disposição em estar com o povo de Deus, em servir o povo de Deus por alguma coisa. Não existe ninguém hoje em dia que encontre, de repente, que quando é convidado para alguma coisa que vai coincidir com o culto, por exemplo, ou um estudo, que faça a opção de atender o convite e não ir para o culto. Hoje, todos os crentes que, quando recebem um convite, negam o convite, porque todos os crentes têm um compromisso com Deus. É assim.
Não mudou nada. Quando Paulo expressa isso daqui, ele está falando, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo. É com o jantar, é com o dia a dia, é com o descanso, é com a visita com o amigo. Me convidaram para isso, eu tenho que fazer aquilo. Se sobrar tempo. Eu estou cansado. Paulo fala, Timóteo não é assim. É interessante que esse é o versículo 21, que fala, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Cristo. Versículo 21 do capítulo 2. Sabe qual que é o versículo 21 do capítulo 1? Olha só. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. No 1:21, Paulo falou, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Deveria ser o versículo de todos nós. No versículo 21 do capítulo 2, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo. Qual desses dois versículos é mais forte na minha vida? Eu estou inclinado a estar para que lado? O 1:21 ou o 2:21? Só você pode responder isso. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que Timóteo tinha uma preocupação sincera, não fingida. Em segundo lugar, Timóteo tinha um caráter aprovado. Veja o versículo 22. Mas você sabe que Timóteo provou o seu valor como um filho junto ao pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Tem várias verdades aqui. Primeiro que Timóteo ele foi educado com a sua mãe, a sua avó, sabia as Escrituras, a redondeza daquelas cidades, conheciam Timóteo, ele se converteu e a sua vida, seu testemunho explodiu como crente fiel ali em Jesus Cristo. Mas o seu caráter ainda não tinha sido aprovado. Quando o caráter de uma pessoa é provado? Ou é aprovado? Quando você separa o ouro da pedra? Como você separa o ouro da prata? Como que se faz isso? Você chega para aquele pacote ali, o ouro e pedra, tudo junto, atenção, pedra para cá e ouro para lá, atenção, 1, 2, 3, já! E o ouro vai para um lado, a pedra vai para o outro. É assim que acontece? Como que se separa? A qualidade, mas como que você faz, você consegue tirar a pedra do ouro e o ouro da pedra? Mercúrio com fogo. Então, por mais que a gente tenha preparo, por mais que as pessoas saibam da nossa qualidade, da nossa qualificação, do nosso treinamento, é na hora do fogo, da pressão, é que o caráter vai ser provado. Então, muitas vezes, pessoas têm muita capacidade, têm treinamento, têm postura, têm imagem, têm fama, têm diplomas, têm cargo, têm título, têm posição, e vão galgando cada vez mais. Mas, de repente, vem um fogo na vida dela, e aí, pernas para que te quero. Então, o Paulo está falando, Timóteo recebeu o treinamento desde criança. Ele era conhecido em todos os lugares, mas o caráter dele foi provado, e Paulo está falando assim, através de me acompanhar. Quando Timóteo começou a acompanhar Paulo, vendo as perseguições que Paulo sofria, e ficando firme, sendo enviado para cá, testemunhando, indo sozinho para lá, e sendo enviado, e fazendo aquilo que Paulo pedia para ele fazer, diante de pressão, Paulo falou, ele passou pelo teste e foi aprovado. Ele passou pelo fogo. Nós não queremos passar dificuldades. Nós fugimos de problemas. Devemos sim, não devemos causar problemas para nós. Mas algumas vezes, não sendo nossa responsabilidade, mesmo tentando evitar problemas, coisas acontecem na nossa vida.
E nessa hora é que nós vamos expor que o treinamento, que as pregações, que as leituras, o conhecimento que eu tenho da Bíblia, não é somente o conhecimento intelectual. A minha fé, que eu digo, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. São expressões bonitas, música que a gente canta, falamos, aconselhamos pessoas, mas na hora que vem o fogo, o sofrimento, muitas vezes a gente, com expressões, ou com comportamento, com atitude, a gente nega rapidinho tudo aquilo que a gente expressa, tranquilamente, sem pensar a respeito de Deus. E Paulo fala que Timóteo, ele tinha treinamento, ele expressava verdades, e na hora do aperto, ele se manteve firme. Então, não fique chateado quando você sofre alguma pressão, quando vem algum sufoco. Aproveite isso para aprimorar a sua confiança, a sua fé, a sua firmeza no Senhor. E talvez você vai falar assim, puxa, eu não sabia que eu era tão forte nisso. Uau! Deus me mudou mesmo, porque antes eu não aguentava essas coisas, e agora estou aguentando. E talvez quando você vacilar, você fala, Deus me perdoe, eu pensei que eu era forte. E o próprio Paulo fala, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Ele está falando de pessoas que estão pensando que está tranquilo, que eu estou bem, de repente vem um terremoto, né, já cai, rapidinho. Cai aqui não é questão do pecado em si, mas é vacilar diante de Deus, de não se alegrar, de se entristecer, de ficar amargurado com que aquilo ali possa ser um plano de Deus para a sua vida. Isso é injusto, Deus. O Senhor não podia deixar isso acontecer na minha vida. E Timóteo passou por isso. E Paulo fala, eu acompanhei ele, eu vi como foi a reação dele diante dos apertos. E ele tem um caráter aprovado. Em primeiro lugar, então, Paulo fala que a preocupação de Timóteo para com o outro, os outros, os filipenses, era uma preocupação sincera. E ele fala que o caráter de Timóteo era um caráter aprovado. E ele trabalhou com Timóteo, e aqui é uma coisa bonita, né? Porque a maior parte da religiosidade coloca os cargos, né? Então, é o patriarca, é o bispo, arcebispo, pastor, vicentino, é tudo uma escala, um abaixo do outro. Para Paulo, apesar de ele ser apóstolo, ele falava que Timóteo, que não tinha nenhuma função, era simplesmente, Paulo chama ele de companheiro, Paulo fala, ele trabalhou como filho, Paulo fala assim, ele trabalhou comigo como filho junto ao pai, lado. Esse é um princípio interessante que Paulo estabelece a respeito de autoridade nas Escrituras. A autoridade nas Escrituras não é um acima do outro, mas é trabalhando juntos. E ele fala assim, e ele tem servido ao meu lado, na proclamação das boas novas. Então Paulo fala, ele não tem servido a mim, ele tem servido ao meu lado, nós dois proclamando as boas novas. Tem pessoas, e eu espero que ninguém pense assim aqui na igreja. Ninguém está aqui para servir ao pastor. Ninguém está aqui para servir a Rosana. Ninguém está aqui para servir o Elisandro. Ninguém está aqui para servir a Cristina. Nós estamos aqui para trabalharmos lado a lado na proclamação do Evangelho. Juntos. Com garra, com firmeza. Então não existe, para Paulo não existia isso, ele estava acima, Timóteo aqui, não. Os dois estavam juntos, visando a proclamação do Evangelho. Ah, mas a pregação é mais importante? Ela é importante. Mas o coffee time é importante. Vou falar uma palavra em Nihongo que eu aprendi agora. O katazuke final aqui é importante. Porque tudo coopera para o bem do interesse de Jesus. Vocês viram no texto anterior, no versículo 21, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus. Algumas vezes até a igreja,
Ela pode ter um monte de atividades, um monte de eventos, e todo mundo trabalhando assim, lado a lado, felizes, mas aquilo não é importante para Jesus, não quer aquilo. Tem igrejas que o pessoal sai domingo à noite suado, precisando de férias, de tanto, e animado. Poxa, foi legal isso, olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas nada daquilo era importante para Jesus. Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Aquilo que fazemos é do agrado, isso interessa para Jesus? Ele faria no nosso lugar? E se a gente começar a estudar a vida de Jesus, a vida dele, o ministério dele era muito simples. Era um ministério enxuto. Um ministério, como que eu vou dizer, com baixo orçamento. Hoje parece que, se não tiver atividades, grandes eventos, o ministério é pobre. Deus não aceita. Até no Antigo Testamento, Deus chegou uma época a falar para Isaías, dizer o seguinte: eu estou cansado, Deus falava, de sofrer os vossos cultos. Eles inventaram tanta coisa, e Deus chega para Isaías e fala assim: eu estou cansado das festas solenes. Havia momentos assim de quase 4.000 maestros que regiam os músicos, os coristas de Israel. Deus falou: eu estou cansado disso, não aguento mais isso. Então aquelas festas solenes, entrada aqui, tudo pomposo. Deus fala assim: eu estou cansado também do retumbar dos seus pandeiros, dos seus tambores. Por quê? Era simplesmente do interesse para as pessoas. Estavam prestando um culto para as pessoas e não para Deus. E no versículo 21, Paulo, vamos ler novamente: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus. Então tudo que a gente vai fazer, tanto os ministérios daqui da igreja, tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja, para quem nós estamos fazendo? Jesus está se agradando com isso daqui. É algo que coopera para o progresso do reino, para levar as pessoas a serem mais maduras, terem uma comunhão melhor com Cristo, conhecer melhor a Deus. Jesus Cristo quer que a gente faça isso. Versículo 23. Além de Timóteo ter uma preocupação sincera, ter um caráter aprovado, Paulo fala que Timóteo era confiável. Como é duro achar pessoas confiáveis hoje, né? Pessoas que são comprometidas. Não vou falar quando era pequeno, mas eu tinha acho que uns 17, 18 anos, um pastor pregou uma mensagem e ele falou assim: no hambúrguer, qual é a diferença entre a galinha e o boi? No hambúrguer com ovo, né, aquele x-tudo, né, que tem o ovo e tem o hambúrguer, qual a diferença entre a galinha e o ovo e o boi? Pensei um pouquinho, fiquei meio em dúvida do que responder, mas aí ele respondeu. Ele fala que a galinha cooperou. Ela teve uma participação, ela contribuiu com o ovo. Foi difícil para ela, tá, mas ela ficou ao longe vendo a sua participação bonita ali, né, a gema branquinha, a gema amarelinha, clara, bem branquinha e tal. Mas o boi estava comprometido. O boi estava lá. Ele era parte do lanche. A galinha deu algo para o lanche. Então, Paulo está falando que Timóteo ele é confiável. Quando ele enviava Timóteo, era como se... 2 vezes Paulo vai falar a respeito de enviei, e aqui ele vai usar a palavra novamente enviei, dando a ideia de que quando ele fez isso, é como se ele mesmo tivesse ido. Então era uma pessoa que chegou a esse ponto de aquilo que Paulo pedia para fazer, faria como se o próprio Paulo estivesse fazendo. Versículo 23, Paulo fala assim: espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Paulo fala: eu posso sair, não sei se vou ser julgado, eu quero enviar logo Timóteo para saber notícias de vocês. Então, quando eu tiver notícia do que vai acontecer aqui, que
que eu tiver uma previsão do que, quando eu vou ser julgado ou não, depois que eu souber isso, eu pego Timóteo e ele vai até vocês, ele vai dar essa notícia para vocês. E ele vai pegar a notícia de vocês e vai trazer para mim. Para isso tinha que ser uma pessoa que fosse confiável, que levasse realmente as notícias corretas e pegasse as notícias filipenses e não interpretasse, não mudasse, não cortasse, não falasse pela metade, mas falasse realmente o que tinha acontecido. Timóteo poderia chegar, receber o recado de Paulo, falar, fala isso, isso, isso. Aí Timóteo chegava e dizia, puxa, mas se eu falar aquilo, o pessoal vai se entristecer. Não vou falar aquilo que Paulo pediu, vou falar do meu jeito. E de repente os filipenses podiam falar, olha, nós estamos com alguns problemas aqui, algumas pessoas estão bravas com Paulo, algumas pessoas estão chateadas com Paulo, e aí quando Timóteo fosse para Paulo, puxa, mas se eu falar isso, Paulo vai ficar tristinho, eu não vou falar. Isso é ser uma pessoa confiável? Não. A pessoa confiável, ela fala. Mesmo que isso vai entristecer, mas ela fala aquilo que foi confiado a ela. E Paulo, para terminar esse texto, ele fala assim, tenho confiança no Senhor, de que em breve eu mesmo irei vê-los. Então, por um lado, se Timóteo levasse uma má notícia e trouxesse más notícias, daqui a pouco Paulo vai lá. Então, em determinado momento, será checado se realmente Timóteo foi confiável ou não. Uma das coisas que mais nos apavora no meio cristão é que as pessoas dizem que amam tanto a Deus, mas vivem uma vida como se não tivesse que um dia encontrar com Deus. Como se não tivesse que prestar contas. Como se houvesse a possibilidade de levantarmos o tapete e jogarmos por debaixo, ninguém vai ver. Então, gente, as pessoas podem não ver, ninguém precisa saber, mas um dia nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas a Ele. Então, viver afirmando que Deus é Senhor de todas as coisas, que conhece todas as coisas, e viver como se Deus não existisse, é um grande perigo. Então veja que Paulo, só recapitulando a mensagem de hoje, como Timóteo é uma pessoa que servia a Deus, era um servo fiel porque preocupava-se com os outros, porque ele tinha uma preocupação sincera, um caráter aprovado e era confiável. E olha só como Paulo então dá um último recado para Timóteo, na segunda prisão. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus. O que Timóteo está falando, que Paulo está falando aqui? Timóteo, eu vejo no seu caráter, além de preocupar-se com os outros, uma preocupação sincera, um caráter aprovado e uma pessoa confiável, eu vejo que a sua maior preocupação, você está sempre preocupado em receber a aprovação de Deus e não dos homens. Você não é um político que compra a aprovação dos homens. Você não tenta conseguir a simpatia das pessoas conseguindo a aprovação dos homens. Mesmo que em determinado momento você tiver que dar uma palavra dura, uma palavra de repreensão, você fala. Mesmo que essa pessoa vai se tornar um inimigo seu, vai se tornar um perseguidor seu, mas você vai ser genuíno à palavra de Deus. Então, Timóteo, do jeito que você foi até agora, continue sendo desse jeito. Porque todas as vezes, isso é uma coisa que a gente corre grande perigo. Essa semana nasceu minha terceira neta. E o que as pessoas falam que os avós fazem com os netos? Mimam. Essa é a palavra, estragam. Por quê? Não vão ter que aturar. Mas por que os avós estragam? O que eles fazem no dia a dia? Como que eles chegam a estragar os netos? Defende. Deixa fazer tudo. Não corrige. E nunca diz não.
Oi? Então, que bom. Eu estou na situação, eu e a Rosana estamos na situação. É um negócio complicado, parece que, né, você recebe um negócio sem você e se torna avó e você não consegue mais, você só fica preocupado, não quer ver triste. Meus filhos podiam chorar ainda, se tinha birra, eu pegava eles, levava de roupa e tudo debaixo do banho frio, ligava assim e segurava ele lá. Meu neto, não pode. A gente todo dia está preocupado com os sentimentos, com os desejos dele. Hoje mesmo, vindo para cá, a Rosana passou numa loja, já comprou mais brinquedos para ele. E a minha netinha, deixa eu ver os meus brinquedos que você vai trazer para mim. Ela liga. E a gente, né, você quer sempre dar mais. Você quer dar uma felicidade muito grande para ela. Então, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente aumenta os dígitos da nossa idade, mais a gente fica tolerante, mais nós ficamos indulgentes, mais a gente aceita, num certo sentido, o pecado. Nós paramos de dizer não, porque não queremos mais encrenca. Nós não queremos ver as pessoas sofrendo. Para que dizer que a pessoa está errada? Ela vai sofrer. E para que eu vou comprar uma briga? Então, Paulo sabia que Timóteo ainda era novo. Mas iria chegar esse momento em que ele viria aquela criancinha que se tornou uma jovenzinha, que chegou uma adolescente, e agora é uma jovem, que está pisando na bola, e ele fala assim, ah, não, a tadinha, era tão bonitinha, né? Era minha netinha. Então Paulo fala assim, esforce sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Não ceda a nenhuma pressão, principalmente as pressões do seu coração. Não tente agradar a homens. Mantenha-se firme em ser aprovado por Deus. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Muitos pastores começaram muito bem. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu conheço que começaram a pregar o genuíno evangelho, salvação só em Cristo, mas daqui a pouco, por causa de alguma dificuldade, a igreja não crescia, e alguns problemas assim, e olhava, puxa, será que o problema é comigo? Mas daqui a pouco alguém oferece um remédio, uma visão, um método, e ele busca os atalhos, mas aí está um pouco, é contra um pouco a palavra de Deus, mas dá certo. Então, entre o dar certo e entre a pureza da palavra, ele deixa a pureza da palavra para aplicar na igreja aquilo que dá certo. Ele aplica e a igreja começa a crescer. A sua consciência começa a martelar. Está errado, você precisa mudar. Mas agora não dá mais. Como que eu vou mudar agora? Então, muitas vezes você vê pastores com grande potencial que levaram a igreja a viver uma igreja com muitas heresias, que são atormentados diariamente porque eles conhecem a palavra, mas agora não conseguem mais voltar, porque eles não querem ir contra a aprovação dos homens, mas não estão pensando na aprovação de Deus. Então Paulo fala, Timóteo, você tem que lutar para ser aprovado por Deus. Você deve lutar para ensinar corretamente a palavra da verdade. E só para a gente terminar o versículo 16. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Isso é uma coisa que todos nós devemos vigiar, né? Algumas vezes, algumas conversinhas maliciosas, alguma coisa assim, a gente deixa rolar, tal, não tem problema, e a gente aceita. Se houver, podemos ter a capacidade de... Irmão, pessoal, não está legal, não. Vamos parar cá, o negócio a gente não está legal. Por quê? Se a gente não pensar na aprovação de Deus e que isso não é da palavra de Deus, está desagradando a Deus, a gente vai tolerar. Vamos tolerar um dia, outro dia, e olha o que Paulo fala, essas conversas tolas e profanas levam a mais comportamentos mundanos.
Daqui a pouco você está fazendo coisas, está agindo, está tendo companhias, está indo para certos lugares, e aí você fala, como começou? Começou com umas conversinhas tolas e profanas. Então vamos matar o mal pela raiz. Principalmente no nosso meio, com filhos, né, com amigos, com colegas de trabalho. Qualquer coisa que já desagrada, não está de acordo com a palavra, para ali. Não segue em frente. Amém?